Alô pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal 3is e hoje a mais um vídeo do meu programa Renascer com uma convidada que se calhar alguns de vocês já conhecem, ela que já faz parte do nosso grupo A União Faz a Força, que também está aí o link da triagem na descrição do canal. Caso queiram saber mais ou menos do que se trata, pronto, é também uma das nossas iniciativas, minha e do Gonçalo, da qual a Rita, a nossa convidada de hoje, também faz parte, também é um dos membros do nosso grupo. Rita, vou então pedir-te para começares a falar um bocadinho de ti, quem és, o que fazes. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Rita Saraiva, tenho 31 anos, sou uma pessoa com deficiência auditiva e cega, devido a um síndrome raro. Atualmente, estava a tirar um curso na faculdade e desisti porque o sonho informática falou mais alto. Como hobbies, pratico ginástica e estou inserida num grupo de música para pessoas cegas e normovisuais, chamado Filarmónica em Harmonia, onde inicialmente toquei saxofone e agora estou a aprender a tocar guitarra. Certo, vou então perguntar-te, já vamos lá aos teus hobbies e essas coisas todas da música e tudo o que tu fazes, mas queria começar por perguntar-te como é que a deficiência apareceu na tua vida. Se já tinhas alguma coisa desde o nascimento, tu tens um síndrome, não é? Portanto, se calhar já o tinhas, fala-nos um bocadinho sobre isso. Portanto, eu tenho um síndrome raro, que é o síndrome de Alstrom. Foi descoberto um gene, que é o ALSN1, em 2001. E há um segundo gene que está por descobrir, porque se conseguir descobrir esse segundo gene, podíamos ter aqui uma forma, não uma cura, atenção, não uma cura, mas uma forma de retardar, ou seja, fazer aqui com que as várias características das várias doenças se pudessem aqui atrasar um pouco. Pronto. Eu, no meu caso, eu comecei a usar óculos aos 6 meses de idade, precisamente no dia que fazia 6 meses de idade, porque o meu irmão, tinha 8 anos, reparou que eu estávamos a mexer os olhos de um lado para o outro, ou seja, estava a ter uma coisa que chama-se nistagmos, que são movimentos involuntários dos olhos. E comecei logo também a ter muita resistência ao sol, ou seja, tudo o que era luz a mim me incomodava, eu estava sempre bem, era no escuro. Pronto, isto logo desde muito pequenina. E a partir daí depois foram-se desenvolvendo os outros problemas, como os diabetes, como a obesidade, etc, etc. Os problemas auditivos foram aos 8 anos portanto, eu vi nunca bem, mas pronto, fui considerada baixa visão até aos meus 11 anos. Certo. Então, podes falar-nos um bocadinho como é que foi, tendo em conta essas dificuldades, não é? As deficiências que foram aparecendo, como é que foi o teu percurso escolar? Também passaste pelo centro Ellen Keller, pelo que sei. Fala-nos um bocadinho sobre esse percurso. Assim, eu comecei numa primária, super, completamente normal. Simplesmente, o meu material, para as pessoas poderem ter noção, tinham que ser letras sempre ou em azul escuro ou em preto, em papel branco, portanto, em fundo branco. Lá está aqui a questão dos contrastes. Em que eu via tamanho 36, portanto, para terem noção, é um tamanho muito grande. E na primária eu não tinha livros, como os meus colegas, era a professora que adaptava todo o material para eu poder estar com os meus colegas, mas eu conseguia evoluir tal e qual como eles. Portanto, eu entrei na primária sem saber escrever, sem saber desenhar, e em 3 meses eu estava a ler e a escrever e a começar a fazer alguns desenhos mais, ou seja, mais concretos, porque inicialmente eu era capaz de pegar num papel e fazer desenhos completamente riscos, literalmente, riscos e pontos, tudo a preto,
mas cada parte do papel tinha um significado para mim. Ou seja, como eu não sabia desenhar, representava tudo de riscos pretos, mas cada parte dos riscos tinha um significado. Era uma pessoa, ou era uma casa, ou era uma árvore. Aquilo tinha um significado para mim. Embora uma pessoa olhasse para aqui, um psicólogo, fosse quem fosse, não entendesse, aquilo para mim tinha. Pronto. Entretanto, o quinto ano ainda fiz numa escola normal, também aqui na Amadora, em que aí eu chegava a ter testes, eu não tinha livros, só comecei a ter livros através do segundo semestre, neste caso período, peço desculpa. E então, o que é que acontecia? Eu tinha os testes, os apontamentos, era tudo em folhas A3 com esse tal tamanho 36, ou seja, eu chegava a ter testes de português com 36 páginas, para terem noção. Um teste com 36 folhas A3 à nossa frente era, digamos que assim, uma coisa horrorosa, pronto. Mas tive sempre acompanhamento de apoio de ensino especial. A partir aí, mais ou menos do meu terceiro ano, o ensino especial foi muito insistido na parte do Braille e também tinha orientação e mobilidade uma a duas vezes por semana no Gama Pinto, no Hospital Dr. Gama Pinto, para começar a ter técnicas e assim, só que as coisas não corriam bem porque eu não aceitava, eu fui obrigada. Ou seja, o que acontecia é que a coisa não estava por correr sempre muito bem porque para mim não fazia sentido porque eu ainda via. Há coisas que faziam sentido na questão de eu me defender, de poder andar na rua mais segura quando estava mais escuro e assim. Mas há outras coisas em relação ao braille, isso não fazia sentido para mim, porque sim, mas para que é que eu preciso disto? Eu não estou a precisar disto. Até que, como eu estava a dizer, no segundo e terceiro período do quinto ano, eu usei uma UPA TV e posso dizer que foi isso que acabou por dar a cabo da minha visão, se não fosse isso, esse esforço que eu tive que fazer, se calhar era capaz de aguentar a minha visão mais uns anos, mas esses dois períodos. Desculpa, porquê que começaste a usar a lupa então? Já havia esse agravamento da visão por causa disso? É assim, porque já estava a ser, ou seja, porque eu não pagava o papel que os professores gastavam e os tinteiros que os professores gastavam para me fazer material dos livros no tamanho que eu conseguia ver. Certo. Ou seja, estava a começar a ser um gasto muito grande para a escola. E então foi a forma que eles havia uma UPA TV que era ligada a uma televisão, que era uma televisão minha, porque eu não conseguia utilizar as televisões da escola, porque as televisões da escola, só para contextualizar, estavam em cima de uma mesa, à frente da minha mesa, e eu não conseguia ver, porque eu tinha que ter mesmo, é como se os meus olhos estivessem colados à televisão. Ou seja, eu estava a levar com a mesmo com o óculos, eu estava a levar com a radiação da televisão em cima de mim. Porque eu já só conseguia ver com aquele tamanho e colado à televisão. Então era bastante difícil, mas era para eu poder ter os livros a negro e conseguir ler os livros ali. Pronto, foi a estratégia que eles arranjaram para conseguir gastar um bocadinho menos de recursos. Pronto. Uhum. Só que isto chegou a um ponto que, opa, devem ter noção que são tantas disciplinas, é tanta coisa, chegou a um ponto em que isso cansou-me e deu-me cabo do resto da visão que eu tinha. A grande sorte que eu posso dizer que tenho é que eu não me perdi tipo, de um momento para o outro. Ou seja, eu hoje perdia um bocadinho, se calhar estava 1 ou 2 meses com esse bocadinho, depois voltava a perder mais um bocadinho. Ou seja, eu fui perder o pouco que eu já tinha, entre aí os 10 e os 11, eu fui perdendo-a muito gradualmente. E isso também ajudou-me um bocadinho a aceitar as coisas melhor. Acho que se tivesse sido de repente, pronto. Porque assim, eu sempre tive a consciencialização que ia precisar de usar aparelhos auditivos e que ia ter que, ou seja, ia ficar cega, né? E portanto ia precisar de braille, ia precisar de informática adaptada, ia precisar de mobilidade, etc. Depois eu fui para o Ellen Keller. À terceira vez consegui entrar no Ellen Keller. Pronto. Lá com umas coisas consegui entrar. E entretanto, o Ellen Keller, por um lado, foi uma parte muito boa da minha vida, mas por outro lado, foi uma parte muito má da minha vida. Mas como já tinha sido assim em outros sítios, não é novidade para mim, pronto. Primeiro ponto, foi muito bom, porque assim, eu já tinha algum conhecimento de braille, né, por causa daquela obrigatoriedade que me obrigaram na primária,
mas eu não sabia ler, por exemplo, em linhas juntas, ter ritmo de leitura, etc. E, portanto, eu em 3 meses, eu tinha mais ou menos entre 3 a 4 sessões de braille de 90 minutos por semana, e em 3 meses eu já tinha a minha máquina braille na sala e já escrevia os meus apontamentos e as minhas coisas. Então, por causa disso, dividimos o 6º ano ao meio. Portanto, eu fiz o 6º ano em 2 anos e fiz o 7º, no Ellen Keller. Só que, como tinha sofrido, e frisando que já tinha sofrido isto antes, quando estava no 5º ano, também na escola, hum, eu sofri bullying, eu fui gozada, eu fui humilhada, chegaram-me a poupar mamas no meio de uma aula. Portanto, eu passei por várias situações. E principalmente muito, se é vais fazer a pergunta agora porquê. Em primeiro lugar, gozavam comigo por eu ser cega. Em segundo lugar, gozavam comigo por eu ter certas coisas no cabelo que parece tipo caspa, mas não é caspa. Eu não posso fazer nada contra isso. Uhum. E a terceira coisa, mas a principal, que é uma característica do síndrome e principalmente dos diabetes, é uma coisa que se chama acantores nigricans ou hiperinsulinismo, ou seja, são manchas que aparecem nas dobras, ou seja, nos cotovelos, no pescoço, nas virilhas, por baixo das mamas, tudo o que seja dobras, pronto, cintura, e essas manchas parecem lixo. É a melhor forma para descrever, mas elas não são lixo, são mesmo assim do problema de saúde. E elas, por mais que tentes lavar, tu não podes esfregar, porque podes fazer ferida e é pior. E o que é que acontece? Quando os diabetes estão mais altos, elas têm tendências para estar mais escuras e parecerem que são mais sujas. Mas não é mesmo assim do síndrome. Eu fui muito pesada e muito humilhada por isto, porque muitos jovens, e pais de jovens até, preferem humilhar e falar e gozar do que perguntar. E às vezes, se perguntassem, as coisas não eram tão más e tão complicadas. Claro. Outra coisa, só aqui para contextualizar, eu no 7º ano saí do Ellen Keller por 2 motivos. Por um, eu estava farta do bullying que estava a ser sujeita dentro das minhas turmas, etc, etc. E segundo, porque havia uma coisa que o Ellen Keller, e não tenho problemas de o dizer, porque eu vi isso, eles favoreciam os alunos, ou seja, por exemplo, tu eras capaz de ter tudo 2 no segundo período, mas depois para passar davam tudo 3 no terceiro. Ou seja, e mesmo os testes, para aqueles que tinham mais dificuldades e não só, eles pegavam e facilitavam os testes em relação aos colegas. E eu sempre disse, eu não quero isso, eu quero os testes iguais aos dos meus colegas. Seja mais fácil, seja mais difícil, eu quero os testes iguais aos meus colegas. E havia algumas pessoas que faziam, havia outros que não. Uhum. E, portanto, eu estava a sentir que se eu continuasse ali, eu não ia ficar preparado, para já, porque eu já tinha tido um ensino, né? E porque eu é que estava sozinha, eu é que fazia os meus apontamentos, etc. Portanto, isso não era nada que me. Como é que eu ia dizer? Que fosse novo para mim, né? Porque já era a minha forma de trabalhar sozinha, porque eu não tinha ninguém que me ajudasse. Portanto, já era a minha forma de trabalhar sozinha. Eu quis ir para uma escola em que eu tivesse ensino especial, mas em que eu pudesse usar isso, em que eu pudesse ter o meu cartão e ter agora o meu cartão com o dinheiro para ir ao bar, para as refeições do almoço, andar a trocar de pavilhão em pavilhão, coisas que eu já tinha tido quando estava no 5º ano, estás-me a perceber? E portanto eu queria isso. E fui para o secundário do Indavelho, porque na altura sou por outra rapariga que havia lá em ensino especial, e tanto fui para lá e assim, também tive alguns problemas com algumas pessoas que eram parvas da minha turma, mas na generalidade foi o melhor da minha vida. Mesmo falando nisso, foi o melhor da minha vida. Eu tinha os professores todos à minha disposição, eu tinha os apoios que necessitava. Por exemplo, no Ellen Keller eu não tinha apoio a francês, ali foi algum dos primeiros apoios a ser falado, foi o francês. Eu tinha tudo, os professores ajudavam-me aqui e acolá, eu não me posso queixar mesmo de nada. Os funcionários ajudavam-me em tudo o que eu precisava, eu queria fazer as coisas sozinha, eles deixavam, eles ensinavam, aí eu posso dizer que foi a minha casa. E eu passei uma situação difícil aí e eles nunca me deixaram andar em baixo, estás a perceber? Foi muito importante para mim. Sim, isso é muito bom. Então, e seguindo aqui esta linha de raciocínio, como é que foi a passagem para a universidade?
A passagem para a universidade demorou assim alguns anos. Eu vou explicar porquê muito, muito sucintamente. Sim. Eu fiz o secundário, logo a seguir ao nono ano, pronto, tinha um ano de atraso, e fazer o sexto em dois. E pronto, também entrei mais tarde na primária, portanto tinha essas conjugações. O que é que aconteceu aqui? Eu tive uma turma, para já, foi na altura que eu estava a precisar de aparelhos auditivos e a trabalhar com um fone no computador e com outro ouvido a ouvir mal era muito complicado. Porquê? A minha turma era uma turma muito indisciplinada, que só fazia porcaria, que as professores já tinham avisado que tinham um programa auditivo, eles não respeitavam, andavam sempre a fazer, principalmente os que estavam atrás de mim, faziam imenso barulho. Pronto. Isso tudo, com outras situações, fez-me entrar numa depressão muito grande, que acabou por fazer com que eu no 11º não aguentar, chegar ao ponto de não aguentar, já não me estar a alimentar como deve ser, etc. E ter que começar a frequentar psicólogo, quer na escola, quer. Não, na escola foi mais tarde, mas por fora, porque eu hospital na Estefânia, e então dividi o 11º em 2 anos, e depois o 12º também foi em 2 anos, só que houve aí um problema. É que, é assim, eu não consegui me safar. Ou seja, eu estava em ciências socioeconómicas, porque o que eu queria mesmo era ciências e tecnologia, só que tinha. Na altura não conhecia muita gente que tivesse feito físico-químicas, biologia, e estava com um bocado de receio como é que eu me ia safar, porque a matemática não me librava, porque eu gostava de matemática, eu não gostava de línguas, portanto, para línguas nunca poderia ir, línguas e humanidades nunca poderia ir. Entretanto, por causa dessa situação de eu não ter conseguido passar no exame de matemática e de português, veio uma lei do Ministério da Educação, e foi essa lei que estragou tudo, que antigamente os alunos com deficiência visual, com qualquer tipo de deficiência, independentemente da idade que tivessem, podiam frequentar o ensino diurno. Só que o que é que aconteceu? Nesse ano, o que eles fizeram foi, começaram a dizer que a partir dos 23 anos já não se pode fazer ensino à noite, que é como estavam os alunos normovisuais. Ou seja, a regra estava só para os normovisuais e o Ministério da Educação pegou e meteu para todos. Então, a minha hipótese foi fazer um EFA à noite, de setembro a janeiro, de modo a que eu dar uma equivalência do nível 3 de qualificação e ficar com o 12º concluído. Pronto. Depois, entretanto, enquanto estava a fazer essa formação à noite, esse EFA, que ou seja, Educação e Formação para Adultos, tipo, quem não possa não saber o que é, eu estava a fazer um curso de assistente administrativo na ACAP, de Lisboa, ao mesmo tempo, e portanto é um bocado triste porque as pessoas não compreendiam o esforço que eu estava a fazer, porque eu chegava muitas vezes à meia-noite a casa e ainda ia trabalhar em coisas do curso ou em coisas da escola até às 3, 4 da manhã. Eu tinha deixado de dormir para aí 2, 3 horas e nunca souberam valorizar esse esforço nem valorizar as minhas dificuldades, mas pronto. A faculdade veio depois, quer dizer, veio nessa altura até, porque eu concorri em 2015, como eu já tinha mais de 23 anos, concorri e não tinha os exames, concorri através dos maiores de 23, que é um estatuto para quem tem mais de 23 anos. E como eu adorava a área da saúde, e não podia exercer medicina, né, por causa da deficiência visual, decidi ir para a psicologia, que era outro bichinho que também me movia muito, movia e move. Apesar de opções que eu tomei de vida, ele continua cá, e eu continuo a adorar a área e não é por nada, tenho o meu grupo do Facebook, que a gente pode procurar, que é o Mundo de Saúde e Viver, portanto, o meu Mundo de Saúde e Viver, portanto, podem procurar à vontade. E, portanto, eu não entrei nesse ano, porque basicamente eram 16 vagas, mas só havia uma para pessoas com deficiência, portanto, se houvesse alguém com uma média mais alta que eu, não conseguia entrar. Tentei em 2016, não, minto, a primeira vez foi em 2016, depois tentei em 2017, assim é que foi, em 2018 tive novamente, tive uma recaída da minha depressão e entretanto tive que também fazer uma cirurgia, ou seja, fiz uma mamoplastia
bilateral, portanto, ou seja, uma redução de mamas, neste caso, porque eu tinha as mamas muito grandes e psicologicamente, esteticamente e a nível de saúde já me estava a fazer muito mal e, portanto, houve essa operação. Entretanto, essa operação correu muito bem, mas depois, passados uns dias, eu apanhei uma bactéria no bloco, veio-se a saber que foi uma bactéria no bloco, e, portanto, tive uma bactéria não identificada, porque eles não conseguiam identificar a bactéria, mais uma broncopneumonia, e tive de dia 13 de outubro de 2018 a dia 30 de outubro de 2018 internada. E tive em cuidados intensivos, estive entre a vida e a morte, estive em coma induzido, portanto, passei um grande mau bocado. Entretanto, em 2019, voltei-me a candidatar pela terceira vez, tirei uma alta nota numa das provas e consegui entrar. 2019 foi o ano que eu consegui entrar. Posso dizer que eu tive uma turma excepcional, tive um ou outro professor também 5 estrelas. A minha turma chegava ao ponto, ao início, chegavam ao ponto de dizer assim: olha, eu agora não posso, tenho que ir ali, olha, eu também não posso ir aí, podes ficar tu com a Rita, podes não sei o que com a Rita. Por exemplo, nós saíamos mais cedo de uma aula, eles e algum deles ainda ia ter aulas a seguir, eles pegavam, não queriam que eu fosse sozinha para o metro, eles levavam-me ao metro e voltavam para a faculdade para ir ter aula. Isto no início. Depois começaram a dar mais espaço para eu fazer as minhas coisas, para ter a minha autonomia, mas foram muito importantes naquele início, em que eu estava com, principalmente, este tal grupinho dos maiores de 23. Depois também se juntaram outras pessoas. E ficaram-se os empregados, sempre a ajudar, sempre a admirarem-se como é que eu já me orientava ali dentro, etc, etc, porque tive uma aula de mobilidade de 1 hora, e com essa 1 hora de aula de mobilidade, mais uns quantos que a minha mãe me ensinou, foi o suficiente para eu me orientar dentro da faculdade e para os sítios que eu precisava. Foi o suficiente. Não precisei de mais. Eu tenho muita facilidade. E posso agradecer muito à minha professora de estatística, porque eu fui logo falar com ela a dizer que um programa que se usa muito, chamado SPSS, não dava para mim, mas que eu tinha super à vontade no Excel, podia fazer as mesmas coisas no Excel. Ela adaptou tudo, ela tirava horas que era para dar apoio aos meus colegas, para dar apoio a mim no bar, 5 estrelas. Tive outra professora de uma cadeira que é um bocado visual, que é percepção, atenção e memória, em que ela me chegou a fazer um desenho na mão. E assim, tenho lá muita gente boa, mas também tive situações más. Como chegarem ao ponto de darem aulas só com imagens e com vídeos em inglês, em que não há legendas, não há contextualização nenhuma, e em que tu escreves ao professor o que é que estás a passar, que não consegues dessa forma, e ele responde: eu para escrever os slides, e tinha que, cada slide tinha que ocupar 1 ou 2 slides, e isso não é possível porque vai ocupar muitos slides. Isto é uma desculpa para não adaptar as coisas para uma pessoa cega. Sim. Outra professora disse-me: você esteja atenta na aula, consegue apanhar as coisas. E onde é que estão as vendas? Pois. Porque assim, há ali cadeiras que são muito visuais, e como são, por exemplo, neuropsicologia, percepção, atenção e memória, emoções, são cadeiras muito visuais. O que é que acontece? Não há material para nós. Porque há livros digitais, haverá. E como tem muita imagem, aquilo acaba por não render para nós. E do que é que nós dependemos? A sorte de o gabinete de apoio ter uma base, um Google Drive, onde colegas nossos foram pondo montes de ferramentas que fizeram. E isso eu cheguei a estar para várias disciplinas com assim de ferramentas. Tu estás sempre naquela, tens de ter muito cuidado porque pode estar lá coisas erradas ou assim, mas é aquilo que tu tens para te agarrar naquele momento. É o material que tu tens, muitas das vezes. Exatamente, é o material que eu tenho. E posso dizer que foram esses tais 2 professores que me fizeram chegar a um ponto em que eu já estava a repetir o 2º ano pela 2ª vez, já me estava a sentir mal com aquilo, porque sabia que dali não ia sair solução, ou seja, mesmo que eu voltasse a repetir as cadeiras, iam ser sempre eles a dá-las, portanto eu nunca ia resolver as cadeiras, estava a empatar a minha vida e estava a chegar a um ponto
em que isso já me estava a fazer mal psicologicamente. Eu já não me sentia bem, não me sentia feliz ali. Porque eu sei que não ia conseguir andar para a frente naquilo que eu queria fazer, nas ideias que eu tinha. E então, em janeiro de 2023, eu faço um mail em comunico que decidi, porque assim, eu já andava a fazer umas formações de Excel com uma pessoa também muito especial, chamada Susana Pinto, ah, e, um, e ela mostrou-me, ela e com mais outras pessoas também que fazem parte do mindset dela, porque deves ter sempre um grupo de influência, 4 ou 5 pessoas que influenciam-te, mas no sentido de estão lá quando tu precisas, estão lá para te dar dicas para tu seguir o teu processo, o teu caminho, assim como tu estás lá para apoiar elas. E então, pronto, ficou ali um grupinho que me tem ajudado muito e que me fez ver que eu não podia. Eu ter noção de que informática, sim, tem muitos números, tem muita matemática, mas eu não podia fugir àquilo que eu gosto. Pronto, e então, em 2023, eu tentei fazer troca de par em instituição, para os paizinhos todos, e a faculdade nova não me aceitou porque o M23 não era da faculdade deles, e o técnico foi pela questão da matemática, porque a matemática para, que eles pedem para psicologia é matemática tipo nono ano, e o que se pede para a faculdade é secundário, pronto. Agora, este ano era para tentar, mas não vou tentar porque surgiram aqui outras oportunidades. Estou a tentar à procura de alguma formação, algum emprego pelo IFP. Estou a fazer vários cursos de informática em 2 portais brasileiros, que é o portal Aztec e o portal Conquer, e também a tirar alguns tutoriais de outra comunidade que é a URA, são tudo comunidades brasileiras, porque cá não se encontra muita coisa adaptada de informática, principalmente programação, que é o que eu gosto imenso, não se encontra muito e, portanto, eu estou a aprender muito com estas empresas, pagam um X por mês, é verdade, mas tenho acesso ao site todo e pronto, e já tive algumas promoções por causa disso, já assisti a alguns cursos gratuitos e, portanto, tenho estado a gostar. E, portanto, este ano quero ficar com isto até para ter mais algum conhecimento também a nível de informática que depois seja mais fácil. Mas a minha ideia é para o ano, esteja eu a trabalhar ou não, é mesmo pegar e candidatar-me ao Politécnico de Lisboa ou ao ISEL, porque é um bom sítio e também para aproveitar já que tenho a residência de estudantes ao lado, ou seja, acaba por ser mais fácil, porque posso tentar a residência e ficar lá a semana perto da faculdade, acaba por ser mais fácil do que andar sempre de um lado para o outro, até porque aulas podem acabar mais tarde e a nível de transportes depois também fica mais difícil. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Certo. Agora vamos aqui fazer uma viragem de 180 graus. Vou falar sobre os teus hobbies, começando pela música. Como é que nasceu esse gosto pela música, que também é uma parte, a meu ver, muito importante da tua vida? Apesar de tudo, eu sempre fui doida por artes. Eu acho, porque eu defendo que a arte pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa como assim? A arte pode ser um simples risco no papel. Porquê? Porque eu posso interpretar de uma maneira e tu podes interpretar de outra. É isto a magia da arte. Tu podes não gostar de ouvir um som e eu posso adorar ouvir aquele instrumento a tocar. Isto para mim é arte. É uma coisa que não é consensual para cada um e uma coisa que tem que ser respeitada. E vou dar aqui um exemplo muito prático. Muita gente não gosta das tatuagens, mas nós sabemos que a tatuagem é arte da pessoa que faz e é uma forma da pessoa que tem a tatuagem expressar o que sente, expressar coisas sem ter que falar. E aqui vem a música. A música é uma forma de eu expressar aquilo que sinto, de eu expressar quando eu estou mal da depressão, mandar tudo cá para fora sem eu ter que dizer uma única palavra. E sem eu estar ao pé de pessoas que eu não quero contar o que eu estou a sentir, mandar aquilo por fora sem ter que falar. É daí que nasce o bichinho por arte. Depois, eu sempre gostei de ouvir música desde pequenina. Depois, sempre adorei fazer, pegar numa coisa qualquer, ou ter no meu próprio corpo, fazer para tudo com as mãos.
Pronto, aí a questão da bateria, mas a bateria era uma coisa que nunca caberia na minha casa, portanto eu não teria ido por essa opção. Só que lá está, acontece muito em que muitos professores, e eu por acaso não andei à procura na altura porque já tinha a noção que isso ia acontecer, portanto não andei à procura. Mas o que é que acontece? Muitos professores dizem logo, mas como é que ela vai tocar se ela não consegue ver uma pauta? É mentira. Isso é mentira. Mas já lá chegamos. Mas isso é mentira. Nós podemos perfeitamente tocar qualquer tipo de instrumento. Portanto, isso é mentira o que estão a dizer. Em segundo lugar, eu comecei mais também com música no quinto ano, no sexto ano, no Ellen Keller, porque nós, como não tocávamos flautas, fazíamos muita parte da percussão, ou seja, caixa chinesa, bumbos, pandeiretas, triângulos, e portanto, aí logo essa forma de tocar foi logo despertando assim um bocado de arte. Mas depois também em EV, em ET, também trabalhávamos algumas coisas com pasta de moldar e pronto, eu também gosto de meter as mãos na massa, era mais outra forma. Aos poucos, eu fui vendo a música como cada vez mais a música, o desenho, que eu sempre gostei de desenhar, e portanto foi assim. Isto, mais ou menos, deixa-me pensar. Em 2015 houve um projeto com várias instituições, entre elas a Nossa Senhora dos Anjos, com um grupo que é o Movimento de Expressão Fotográfica, em que nós íamos fazer fotografias, ou seja, íamos escolher um tema e através desse tema íamos criar fotografias, ou seja, íamos explicar como é que como é que era uma máquina fotográfica profissional, as várias coisas, íamos poder mexer na máquina e íamos ajudar a posicionar e nós próprios tirarmos a própria fotografia ao nosso trabalho. E então, o meu trabalho, mais uma vez, teve a ver com as artes, porque foi um jarro com várias flores e em que a ideia era que nós tirámos 4 fotos, uma foto no início, depois esperámos uma semana, voltámos a tirar uma foto em que umas já estavam a começar a murchar, umas ainda estavam normais, havia outras que já estavam a querer murchar e há uma final em que elas estão mesmo murchas, já estão mesmo para deitar fora. E o que é que isto queria dizer? O que é arte para mim, lá está, a tal frase que eu digo muito, o que é arte para ti pode não ser para mim. Porque, por exemplo, uma pessoa pode adorar essa foto inicial, mas outra pessoa qualquer pode adorar a foto onde elas já estão completamente estragadas. E é normal, porque cada um vai ter a sua posição de ver. Pronto, e isso foi alguma coisa que pegou comigo em arte. Depois, em 2019, surgiu. Eu soube através do meu ex-namorado e do outra amiga minha que ia haver um projeto da Associação Bengala Mágica, que era uma banda filarmónica, que é a Filarmónica em Harmonia. E falei com eles e pedi se podia investir, porque eles iam ter na sede deles em Benfica umas 2 experimentações de alguns instrumentos. Pronto. E então, na altura, o instrumento que mais me interessou foi o saxofone. Então, desde 2019 até o ano passado, o saxofone foi sempre a minha vida e foi sempre a minha forma de estrear coisas cá para fora sem ter que falar. E por isso é que eu gosto muito da arte. Entretanto, este ano, e depois eu fui sempre chateando, porque não havia guitarra, não havia alguns instrumentos que agora este ano, devido a um projeto, já se conseguiu organizar. E o que é que aconteceu? Foi aí que eu tive contacto com a tal temática chamada musicografia Braille, que não é nada mais do que nada menos a teoria musical para as pessoas que veem em Braille. Foi aí que eu aprendi como é que se fazia cada nota, como é que se fazia os ritmos, como é que se fazia as pausas, as oitavas, todo esse tipo de nomenclatura de musical. E até que comecei a ter as minhas pautas em braille com música e ler as minhas pautas é a melhor coisa que existe, que é muito bom para nós conseguirmos decorar a música. Porque só para ter aulas de memorização auditiva, para quem tem alguns programas auditivos, não é a coisa mais fácil. Às vezes, só isso.
ou gravarem-te um áudio com as notas, não. Para mim eu tinha que ter mesmo em braille, porque o braille, a mão, parece que a gente fixa melhor, não sei explicar, mas pelo menos eu sinto isso. E foi a partir disso ainda me apaixonou mais, cada vez mais, tanto que era uma das coisas que eu gostava de dar a pessoas que precisassem, mesmo que professores que vissem, era uma das áreas que eu gostava de fazer. E pronto, e teve a ver com isto. E a arte também teve a ver com outra coisa muito interessante, que eu tenho muita, muita pena, e espero que alguém das artes possa ouvir este podcast, ou me queiram chamar podcast, áudio, programa, o que queiram chamar, pronto. É assim, eu no secundário, Maria Amália Vaz de Carvalho, houve uma professora de artes, foi a única professora da escola Antónia Arroio, e ela construiu uma sala com forno, com roda de oleiro, tínhamos barros, tintas, onde nós criámos peças em barro. Sim, porque muitos ateliês dizem que nós não somos capazes de fazer isso. E somos. Podemos perfeitamente construir uma peça em barro, podemos fazer colagens, podemos pintar, podemos fazer tudo. Podemos fazer uma coisa na roda, uma peça na roda de oleiro sozinhos. Completamente é possível fazer tudo. Basta as pessoas quererem adaptarem as coisas. E para mim, isso foi a melhor experiência da minha vida, para já, porque foi durante a minha primeira depressão mais alastrada e, portanto, ajudou muito a superar. E até porque eu ia ter aulas com um professor que fez muita porcaria e que disse coisas que não devia ter dito. E aquelas sessões ajudavam-me a ganhar calma e ganhar ali uma lavagem para ir aguentar aquelas aulas. E, portanto, isso foi muito importante para mim. E foi na questão de eu ter autonomia, eu chegar a ajudar a professora a fazer as coisas. E não só. Eu fazia tantas peças que eu cheguei mesmo a vender peças minhas. Eu fui a única pessoa do ateliê que chegou a vender peças. E portanto tenho pena que não haja ateliês onde a gente possa fazer este tipo de coisas. Mas pronto, mas já ter a música já é muito bom. Já é um bichinho muito grande. Dá-nos uma calma e uma paz de alma que é especial. É muito, muito especial. Eu gostava só de voltar um bocadinho atrás, para as pessoas que nos estão a ouvir e que possivelmente, se calhar, algumas também tocam algum instrumento ou até têm um interesse pela musicografia braille, mas cá para nós às vezes é difícil arranjarmos professor. Onde é que nós nos podemos dirigir para aprender a musicografia braille? É assim, eu não sei se há sítios próprios para aprender musicografia braille. Porque é assim, no meu caso, eu como estou inserida no projeto da Filarmónica em Harmonia, uma das aulas que nós temos é precisamente musicografia braille. É o nosso maestro que nos dá as aulas de musicografia. Existem, para quem consiga ler braille, também pode ganhar alguns conhecimentos. Existe um livro no Centro Professor Albuquerque Castro, que é os apontamentos de. Agora não me lembro o nome do senhor, peço desculpa. Mas pronto, são os apontamentos, a gente depois também pode pôr o nome do livro aí na instante aí do vídeo, podemos pôr o nome do livro. Mas pronto, é um livro que tem 2 volumes em braille, ele explica todas as definições de, sei lá, o que é uma escala diatónica, o que é uma escala não sei quantos, as notas, as pausas, está tudo explicadinho, os ritmos, o que são clavos, para nós não se representa, a pauta para nós não é representada como é para os outros, etc, etc, etc. Está tudo explicado. É um livro de apontamentos que eu por acaso estou a traduzir um segundo volume para suporte digital, porque não existe em suporte digital, só existe mesmo em braille, nesse centro, e eles compraram para mim e para a minha outra colega, e nós estamos a passar o livro para suporte digital. Portanto, não há ainda assim sítios que, não quer dizer de vez em quando a Bengala Mágica também faz algumas parcerias de formação, não quer dizer que se houver muita gente a procurar a Associação Bengala Mágica, eles não façam alguma formação sobre isso, eles já fizeram ligadas à orientação e mobilidade, eles já fizeram formações de braille, eles agora estavam a fazer uma formação que eu por acaso já não tive vaga para ir, como trabalhar com o braille fácil e com a impressora, portanto, eles estão sempre a fazer assim workshops. E portanto é uma questão de entrarem em contato com a associação pelo Facebook, procurem mesmo por Associação Bengala Mágica e
cheguem a acordo, falem com a Dídia, que é a diretora, e pode ser que consiga-se fazer algum workshop, alguma formação mesmo dentro dessa área. Não vão ficar a aprender tudo, claro, mas vão ter a noção de algumas coisas, pelo menos do inicial, já fica um cheirinho. Acho que costuma-se dizer que é melhor que nada. Uhum. Então, atualmente estás envolvida dentro do projeto de música da Bengala Mágica. Também vamos deixar aqui na descrição, lá está, o livro, as informações sobre o projeto, as redes sociais da Bengala Mágica, para também quem não conhece passar a conhecer. Vamos também deixar o grupo da Rita, do Facebook, tu falaste-nos há bocadinho do teu grupo, não é? Exatamente, sim, é um grupo que eu tenho em que ou seja, eu vou ter um grupo e vou ter uma página. Ok. Então, mas a página só dia 15 é que sai, portanto, ainda é uma coisa. Pronto, aqui ainda não está oficializado. Mas é assim, o grupo do Facebook é um grupo em que eu só publico e só quero ter coisas ligadas à saúde, estudos, coisas ligadas à psicologia, à saúde em geral, pronto. Porque lá está, como eu tenho um bichinho pela saúde, eu não posso deixar de ter um grupo sobre saúde, pronto. Página vai ser, eu ainda não vou revelar o nome, eu quero lançá-la no Dia Mundial da Música, que é dia 15 de Abril, portanto, quase, para breve. Mas posso dizer que ela, para mim, vai ter três essenciais componentes. Informática, dicas de informática, novidades de informática, coisas acessíveis de informática. Artes, onde podemos falar aqui de música, de teatro acessível, etc. E acessibilidades no geral. Espaços que tenham acessibilidades para pessoas cegas, salas, espaços que sejam adaptados com rampas, por exemplo. Acessibilidade. Sites que tenham novas acessibilidades. Portanto, no fundo, são estes três ramos: é a informática e a arte com a acessibilidade. Pronto, que é aquilo que eu quero fazer. É continuar na arte, é poder dar aulas de informática depois de ter de fazer a licenciatura, é fazer alguma formação mais avançada a nível de programação e depois poder passar estes conceitos, dar aulas de braille, quem queira, quando tiver o CAP, sem isso não se pode fazer, que é ilegal. E portanto é isto que eu quero, no fim de tudo. É estar dentro deste mundo que é um mundo muito especial e onde se houverem pessoas que ajudem, eu costumo de dizer que é possível fazer, basta querer. Eu costumo muito usar esta frase. É possível fazer, basta querer. E eu vou dar só aqui um exemplo muito, muito prático. Eu fiz uma formação com uma formadora que eu já falei aqui, que é a Sedana Pinto, que ela é de Portimão. Ela tem um curso intensivo de Excel e ela também costuma dar umas masterclasses de finanças pessoais, onde ela junta um método, que é o método dos potes, com o Excel. E eu, na altura, essa formação estava gratuita, era um workshop gratuito, e eu fui assistir ao workshop dela. E a primeira pergunta que ela fazia no workshop é para que é que nós queríamos juntar dinheiro? E vá-se lá saber, porque eu que sou assim meio maluca e desgraviada dos neurónios, respondi que queria juntar dinheiro para ter o cão guia. Pronto, e isto depois não, que era a segunda cega com que ela estava a contactar, e isso, pronto, foi logo um manipulativo para haver um monte de conversa e não sei o quê. Entretanto, eu vi o Excel dela, perguntei quanto é que estava o curso na altura, e ela disse-me assim, olha, está este preço. E eu assim, olha, com muita pena neste momento não posso. Quando chegou ao último dia de fecharem as inscrições, ela vem-me perguntar se eu gostava de participar no curso gratuitamente, era uma oferta que ela me queria fazer. E eu, claro que sim. E ela foi honesta em dizer-me assim, mas olha, o curso não está adaptado para pessoas cegas. Eu, não há problema. Eu quero experimentar e vou perceber o que é que está e o que é que não está. E também te digo, olha, isto afinal dá ou isto não dá mesmo. O que é que nós combinámos? No que eu pudesse ajudá-la, eu ia fazer com que o curso ficasse acessível para todos. Ou seja, depois que já estavam gravadas e os documentos já estavam feitos, já era difícil alterar.
Mas eu fui explicando como é que ela tinha que. Quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava aí depois nas aulas, ou mandava-me ela perguntar, e etc. E eu fui dizendo: olha, Susana, tens que falar desta maneira ou daquela maneira, para nós percebermos. Ou então, em vez de dizer assim: olha, vai a clica aqui, clica lá, e dizer: olha, tem que ir no menu tal, fazer a opção tal. E as pessoas às vezes podiam ficar, depois nós fizemos uma live e ela dizendo, as pessoas podem ficar à nora de eu estar a dizer isto assim nos vídeos, mas é porque eu já estou a ter em conta eles porque foi as dicas que a Rita me deu. E opá, quando tu tens isto, lá está a frase que eu digo, é possível fazer, basta adaptar. Porque foi o que esta pessoa fez. Ela adaptou o que podia, o que não estava, o que já estava feito, claro que eram horas de trabalho, ela não ia regravar, mas no entanto, as formas que eu não percebesse, o problema que eu não percebesse, era só mandar uma para ela, olha Sônia, não percebi esta parte ou esta parte porque não está bem explícito, e ela mandava-me alguma a explicar. Entendemos super bem, o curso de Excel no final ficou espetacular, ela já regravou aulas porque já aumentou o curso, já pôs mais níveis, e com essas dicas, tem um curso de Word, tem um curso de PowerPoint, e eu posso dizer que está tudo adaptado para quem eu quiser fazer. E isso dá-me um prazer daqueles. Porque é isto que eu gosto de fazer. É chegarem ao pé de mim e dizer assim, olha, eu quero adaptar este jogo, eu quero adaptar isto, que materiais é que vamos usar? O que é que podemos fazer? Olha, podemos fazer isto, podemos fazer aquilo. Fazemos ali um brainstorming de ideias e depois vemos o que é melhor. E eu adoro fazer isto, adoro adaptar coisas. E posso ir só aqui um bocadinho de cheirinho, se calhar tu ias falar nisso a seguir, não sei, Bruna, mas aqui um cheirinho de desporto. Eu cheguei a fazer um desporto num sítio, num ginásio. Já ia para aí? Pronto, eu calculei que ias para aí, por isso é que eu também vou contar uma experiência sobre isso. Conta. Pronto, e por isso é que eu ia para aí. É o seguinte, eu fui para um ginásio, por exemplo, foi assim, eu tinha ligado para um ginásio que era mais barato e perguntei se eles tinham PT. E a pessoa, para já, foi logo muito autoritária, muito despachativa. Quando eu disse que era cega, mudou logo o tom de voz, um tom mais agressivo. E disse, nós só temos PT, mas é só tipo do X horas, é só uma hora de manhã, a hora do almoço, e é para toda a gente, não é um PT para estar consigo sozinha. Ora, isso para mim não dava. Eu não conhecia o espaço, eu precisava de ajuda e precisava de fazer um programa, né? Não era fazer isto às 3 pancadas. Entretanto, eu ia para o outro ginásio, foram a coisa mais simpática da vida, disseram logo assim, posso ficar amanhã ou depois para a gente ver, para ver as modalidades, e sim, mas pode ter PT, não sei o quê, nananã. Não vou estar aqui a dizer nomes para não estar a influenciar pessoas, pronto. Mas posso dizer que é bastante conhecido aqui em Lisboa. Pronto. E o que é que aconteceu? Veio logo, só para vocês verem, para já eu gostei muito logo do trabalho deles, porque assim, os PTs ou os que estão na sala de treinos, eles não estão só a fazer treinos, eles quando estão em horas que não têm aulas a dar, eles só precisam vêm cá para baixo para a recepção e ajudam as pessoas da recepção. Aquilo parece uma família e é muito giro ver isso. E depois, quem veio ter comigo foi algum dos PTs, que andou a ver comigo as situações, quanto é que ficaria eu ter PT, etc, etc. E acabou por ser esse rapaz, que tem 22 anos, então um jovem, que ficou meu PT. O que é que me marcou? A forma como ele me ajudava e como ele fazia as coisas, e como sempre me respeitou e fazia-me perguntas de coisas que eu não sabia sobre nós, mas que tinha curiosidade de saber, porque estava lá outro rapaz cego, mas que não era tão aberto como eu para fazer esse tipo de perguntas, e eles ficam sempre a perguntar várias coisas e eles diziam sempre assim, eu não quero estar-me a intrometer, não quero estar a ser ofensivo. Eu, por amor de Deus, se eu souber te explicar, eu vou-te explicar, se eu não souber também não te vou explicar. E portanto ele aprendeu muita coisa comigo e eu aprendi muita coisa com ele. E entretanto, havia uma máquina, para vocês verem que aqui esta senhora está sempre com ideias. Havia 2 máquinas em que aquilo tinha que, para pôr na posição que a gente queria para fazer o exercício, porque eu tenho vários, digamos que vários prints ali, pronto, de intensidade. Aquilo tinha um pedal, assim do lado, só que o que é que acontecia? Para quem via, conseguia ver no ferro, conseguia ver os números. Por quem não via, não conseguia perceber os números. Porquê? Porque aquilo não tem saliências nenhumas e aquela tal rodana,
ela desliga completamente normalmente e que eu tenho que encostar depois a um buraquinho. Então o que é que me lembrei de sugerir? E a outra também era dos mesmos género. Pegarmos em fita DIN, não sei se alguém conhece, não? É uma fita que nós podemos usar específica para fazer etiquetas, quer na máquina Braille, quer numa máquina própria para o caso. Pronto, podemos fazer etiquetas. E então o que é que a gente fez? A gente pegou numa transparente de 13 milímetros e colámos 5 quadrados e decidimos a ordem em que eu ia estar e cada quadrado que vai de 1 a 5 correspondia aos números. E assim eu podia ir para aquela máquina e eu sozinha já conseguia pôr no nível que eu estava habituada a treinar, sem estar dependente do PT. Ou seja, ele dava-me sempre a autonomia mais possível em cada máquina. Ele deixava-me mexer na máquina toda, explicava-me como é que as máquinas funcionavam, etc. Para eu ter a maior autonomia possível, porque ele sabia que eu queria a parte da autonomia. E isto para mim foi a coisa mais especial. Por exemplo, foi especialíssimo eu dizer isto, falar desta fita com ele às 4 da tarde e às 4h20 ou às 4h30 ele já me estar a mandar uma resposta a dizer: olha, o meu chefe disse para trazeres a fita, podemos fazer isso. E em ginásios que são muito falados e muito reconhecidos, isso não é assim muito normal. Portanto, lá está, foi duas adaptações à Rita, mas que quando eu vi feitas eu disse, ainda bem que eu dei esta ideia, adorei ter dado esta ideia. Portanto, pá, nós temos que nos habituar a uma coisa, é que as pessoas que estão lá em casa e que veem, dizem, isso é uma coisinha de nada. Mas para quem não vê, ou para quem tem outro tipo qualquer de deficiência, seja ela qual for, e aquelas deficiências incapacitantes, em que os pais estão sempre a lutar por uma coisinha que seja, cada coisinha, seja ela mais pequena que seja, é uma vitória. É uma vitória, deve-se celebrar, deve ser justo, porque é mais um voto para a independência, é mais um voto para eu ser mais feliz e para eu me sentir melhor comigo própria. E, portanto, isto deve ser sempre celebrado. Podem parecer coisas poucas a quem olha isto, mas para nós é muito. E acho que a Bruna vai concordar comigo quando eu digo isto. Claro, aí mais uma vez nos vens mostrar que quando nós temos vontade e queremos adaptar as coisas para ser possível, é de facto possível as coisas acontecerem. Sim, sim, e uma coisa muito interessante também é que há materiais, e vou falar agora, por exemplo, aqui só para terminar, dos jogos, que mais vale a pena tu comprares o teu próprio jogo e depois trabalhá-lo do que comprares um jogo já adaptado. E vou dizer porquê. Os jogos adaptados são muito mais caros, primeiro ponto. Segundo ponto, o braille deles deixa muito a desejar. Eu vou dar o exemplo do Uno. A minha cunhada ofereceu-me um Uno e, passado um ano e tal, o braille já estava a ficar muito. Lá está, eu, apesar de ser diabética, tenho bastante sensibilidade e consigo, mas eu peguei e pedi à minha mãe para me comprar um Uno novo, mas disse logo, não quer caixas de cartão, tem que ser uma caixa de lata, que é para eu ficar bem guardado. E a minha mãe e o meu irmão disseram-me qual era cada carta, e eu peguei na máquina Braille, enfiei a carta na máquina Braille e escrevi a designação da carta. E ficou, é um Braille que se aguenta muito mais, custou muito menos, adorei adaptar, que é um trabalho em equipa, e acima de tudo, pá, é um prazer quando podes também trabalhar em equipa com a tua mãe, por exemplo, ir fazer uma coisa para a cozinha, ela está a fazer uma parte, eu estou a fazer outra parte, é outra coisa deliciosa. São coisas muito específicas. E há aqui uma coisa só que eu gostava de falar em relação à saúde, porque acho que é bom destacar que muita gente diz que um diabético, há um dos podcasts que eu quero fazer para a minha página do Facebook e canal de YouTube, etc., é sobre isso, porque assim, nas bulas dos medicamentos, e muitos enfermeiros dizem que nós cheques não podemos dar insulina sozinhos, tem que ser com a supervisão de uma pessoa que veja, como não podemos pôr o sensor para ler os diabetes sozinhos, e eu posso dizer que isso é totalmente mentira. Vou dizer porquê. As canetas, a gente se rodar uma vez, cada estalinho que ela dá é uma unidade.
A gente só precisa saber se estamos a trabalhar com canetas de uma unidade ou se estamos a trabalhar com as canetas de crianças que são de meia e meia unidade. A nível do sensor, e portanto rodamos o que queremos, fazemos a prega na barriga normalmente, a agulha também não tem nada que saber, e portanto nós podemos fazer perfeitamente sozinhos. A nível do sensor, também dizem isso, e conheço muitos enfermeiros que eu acho incorreto, que explicam isso aos pais. Eu tinha 20 e... 20 não. Portanto, fez um ano em agosto. Fez um ano em agosto que eu comecei a utilizar o sensor para medir os diabetes. Porque eu passo para a aplicação do telemóvel e é muito mais acessível, pronto, com qualquer outra pessoa. E o que é que aconteceu? Eles só explicaram à minha mãe como é que se fazia, como é que se punha o sensor, se quiser que eu pus logo o primeiro sensor lá. O que aconteceu? Eu apanhei uma outra coisa, mas não apanhei tudo. Muitas pessoas cegas o que é que fazem? Se dizem que não dá para mim, para eu fazer sozinho, então eu não vou fazer sozinho. Mas eu não. Sempre que eu fiz. Eu tenho muita vontade com as pessoas da farmácia onde eu vou aqui ao pé da minha casa. E fui lá, falei com a chefe, que está lá há mais anos, não é a dona, mas é que está a seguir a dona lá há mais anos, e disse, olha, Andreia, eu comecei a usar sensor, não sei o que, não sei o que mais, só que eles não me explicaram nada. E a minha mãe não se sente à vontade, não é que não se sinta à vontade, mas mexe ali um bocado com agulhas e assim, pronto. Ela não pode muito mexer em agulhas, pronto, fica um bocado medronhada. E então eu pedi, olha, quando este acabar, será que eu posso vir cá e tu explicas-me como é que faz? Eu vou ver vídeos, não sei o que, não sei o que mais. Porquê é que eles dizem que nós não podemos fazer? Vou explicar porquê. Porque a parte do aplicador do sensor vai ter que encostar numa caixinha onde está o sensor. E o que é que acontece? O aplicador tem uma seta que a gente consegue sentir, mas a tal caixinha onde está o sensor, não, a seta só é visível a olho. Então o que é que acontece? Para eles não há solução, mas há solução. É pegar num e no outro e tentar rodar o aplicador nessa tal caixinha até que ele vai encaixar. O que é que aconteceu? Seta com seta, encalhou. E como encalhou, ele vai encaixar. Faz uma pressão para baixo e ele introduz o sensor no aplicador. Depois é só ir ao braço, não tem nada que saber. Fazer, também escolher o sítio onde vai pôr o sensor, carregar para o sensor que larga no braço e depois pessoas tentam arrancar para tirar o aplicador. Eu prefiro outra coisa, que é ir rodando a roda, à volta do sensor, e ele vai acabar por sair. E aqui se prova que uma pessoa cega pode fazer isto. Porque lá está, basta querer, saber adaptar, saber quais são as suas dificuldades e como é que se vai organizar e também havia vontade dos outros. Eu acho que isto é a frase com que se deve terminar este. Porque se quisermos, se as pessoas quiserem fazer acontecer, tudo pode acontecer na nossa vida. E podemos fazer tudo. E quando eu digo tudo, é mesmo tudo. Acho que podemos então ficar por aqui e ficamos com um bom fim de conversa. É essencialmente esta mensagem que nós queremos sempre passar. É possível fazer. Não numa de sermos aqui super-heróis, mas adaptando as coisas e havendo vontade para as fazer, então como a Rita disse, é possível. Obrigada, Rita, por teres vindo aqui ter esta conversa comigo. Foi muito bom para mim, espero que tenha sido para ti também e para quem nos está a ouvir. Obrigada e até para a semana.